Bem-vindo ao Madureira Cast, o podcast da nação Madureira. Aqui você encontra histórias inspiradoras, mensagens de fé e a palavra de Deus que transforma vidas. Conecte-se conosco e faça parte dessa jornada espiritual. Este é um podcast da Adebras Piracicaba, sob a direção do pastor presidente Dilmo dos Santos. Madureira Cast, unindo corações na fé. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um Madureira Cast, o podcast da nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Piracicaba, sobre o pastoreio, a liderança do nosso pastor Dilmo dos Santos. Aliás, um abraço ao nosso pastor, que Deus abençoe pela direção desse trabalho e por apoiar esse trabalho, por estar à frente desse trabalho, e está conosco hoje para falar de um tema tão relevante que é namoro cristão. Esse homem de Deus, pai de 3 filhos, que é também pastor dirigente de uma das nossas igrejas, aliás, já foi pastor de muitas das nossas igrejas. Está conosco esse homem de Deus, pastor Alexandre Medrano. Pastor Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que Deus abençoe por ter aceito o nosso convite. Eu quero agradecer ao pastor Daniel pela oportunidade que Deus tem nos dado de poder estar com vocês essa noite aqui e poder ser útil ao reino de Deus. Estamos aí para poder servir de alguma forma. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Tenho certeza que vai ser uma noite de um conteúdo muito relevante e edificante à nossa vida. Tá conosco também pastor João. Graças a Deus. Estamos aqui. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos trabalhando, servindo ao Senhor. E vamos para mais um podcast, Estaremos falando desse tema tão relevante para a nossa juventude. Eu sei que vai ser bênção. Pastor Alexandre, homem de Deus, cuidou muito da gente já também. A gente já conhece há um tempo. Eu sei que vai ser um bate-papo bem legal, E vamos fritar o pastor Alexandre já. Vamos arrancar muito conhecimento desse homem aqui. Ele é bênção. Apesar que faz muito tempo que ele namorou, nem sei se ele lembra mais, mas a gente vai fazer um esforcinho, trazer a memória e vai ser bênção. Tenho certeza que lembra. Dizem que é que nem andar de bicicleta. Ele lembra, sim, Mas vai ser bênção. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando com ele. E por falar em jovem, está conosco a Maria. A paz do Senhor, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra estar servindo o reino, principalmente através da comunicação, que é uma área que eu gosto muito. Então tenho certeza que esse podcast será uma bênção. Estou vivendo a fase do namoro e será uma honra, um privilégio aprender com um dos pastores mais experientes do nosso ministério, que é o pastor Alexandre. Obrigado. Então, aproveitando a tua fase de namoro, Pois então, começa com as perguntas. Vamos lá. Pastor, o que significa para o Senhor ter um relacionamento, ter um namoro cristão? O Senhor pode nos explicar como os princípios cristãos podem influenciar no relacionamento para nós? Olha, eu entendo que tudo começa do relacionamento que antes o jovem tem com Deus. Todos os nossos relacionamentos, eles se baseiam ou se permeiam, iniciam-se com o nosso relacionamento que nós temos com Deus. Ele é que vai definir e, vamos dizer, determinar como vai ser o nosso relacionamento com o futuro cônjuge, certo? Mesmo porque, abrindo um parênteses aqui, eu entendo que quem é o jovem cristão, ele namora não para passar o tempo, Namora para que se haja um conhecimento melhor. Não é uma garantia de 100% que vá se redundar em um casamento, certo? Mas, volto a dizer, que se ele tem um bom relacionamento com Deus, consequentemente, ele vai conseguir ter um bom relacionamento com a pessoa que ele está tendo esse contato inicial. Aquele período de conhecimento, aquele período em que você vai começar a entender a pessoa, que, logicamente, só após o casamento, esse conhecimento ele vai se tornar mais intrínseco. Pleno, mais pleno, entendeu? Aquele conhecimento mais claro, entendeu? Tanto em virtudes como em defeitos, entendeu? Porque há defeitos que eu não conhecia da minha esposa, que eu só conheci depois que me casei. E há virtudes da mesma forma, que eu só conheci, que foram só se afloraram após o casamento. Então eu parto, Maria, do seguinte princípio: que se a pessoa tem um bom relacionamento com Deus, se ela tem os pés
firmados na graça de Deus, se ela entendeu o que é o plano de salvação de Deus em Cristo Jesus, consequentemente tudo se torna mais fácil, entendeu? Ou vamos usar um termo melhor, tudo se torna menos difícil, entendeu? Porque todo relacionamento tem Seus desafios, né, seus desafios, exatamente. A palavra correta é essa. E, pastor, na sua caminhada até o senhor chegar a ser pastor, o senhor foi líder de jovens, né? Sim. Conta um pouco pra gente essa experiência da sua liderança com a juventude, liderando o campo. Tudo começou em São Pedro, que já que eu me converti, né? Depois de uns 3 ou 4 anos de convertido, como novo convertido, eu já passei a ter cargos na mocidade local, né? Eu fui tesoureiro da mocidade local em São Pedro, coordenador, entendeu? E depois eu fui levado à liderança. Na época, a liderança chegou a ter 102 jovens. Maravilha. Era um terço. É uma igreja praticamente de jovens. Era mais de um terço, era quase 2/3 da igreja em São Pedro. Tinha 102 jovens. Era a maior mocidade do campo. Nós fizemos congressos grandes, tudo. E a gente passou a ter um contato com o jovem, entendeu? É uma coisa até natural, pela posição que você ocupa. Eu passei a ter um contato com os jovens. E aquilo começou a crescer, começou a se definir, entendeu? Então, eu tinha na época, eu me converti com 20 anos, me casei com 22. Então, o que aconteceu? Naquele período, muitos usos e costumes, a cultura da igreja era diferente. Era uma época entendeu? bem diferente. Bem diferente. Muita coisa mudou, Sim, não há dúvida disso. E depois de alguns anos, não me lembro quanto tempo que eu fiquei, pastor João, que o pastor Moisés de Castro, ele me chamou. Foi no ano de 1994, uma coisa assim. Eu sei que eu fiquei 5 anos. Aí eu fui líder do campo. Fiquei 5 anos como líder do campo. Entendeu? De jovens. De jovens, da Almada. Morava em São Pedro Morava e liderava em São o Pedro. campo aqui em Piracicaba. Isso, exatamente. Entendeu? Daí eu fiquei como líder durante 5 anos. Entendeu? Então você acaba tendo aquele vínculo com o jovem, entendeu? No campo, na época, quantos jovens tinha? No campo, na época, não chegava a 2.000 jovens. 1.500, mais ou menos, na época. Mesmo Isso. assim, é um número bem Um considerável. grande. de juventude, Naquela né? época, quase 30 anos atrás, né? Então você acaba tendo... Os jovens sempre foram um departamento muito forte dentro Não há da igreja. dúvida né? disso. Muito atuante, muito... Eu lembro que os trabalhos da Almada eram feitos na época de carnaval. Carnaval em fevereiro. E começava na sexta-feira de carnaval, era a abertura, e até na terça. Na terça-feira. Só que nessa época, pastor, a gente tinha uma característica que não tinha tantos departamentos como hoje, né? Não. Era crianças, tipo, juniores e adolescentes, não existia, né? Não existia. Então, Isso veio depois. Isso se fortaleceu com o pastor Dilma. O trabalho de juniores e adolescentes. Juniores mesmo, pastor João, era quase inexistente. O trabalho de juniores, entendeu? E hoje eu vejo que quem pastoreia a igreja local sabe, o pastor João sabe disso, o pastor Daniel, vocês sabem como que é importante ter esse grupo. Você respeitar essas faixas etárias, entendeu? Como que é importante isso. Entendeu? A linguagem, a ministração, ela é mais diferente, focada. Toca de uma forma mais lúdica, mais clara a cada faixa etária, né? Então, esse período, fiquei alguns anos como líder de jovens lá, fiquei mais ou menos em 6 ou 7 anos como líder local, aí o pastor Moisés me chamou para cá, aí fiquei com o líder da Almada durante 5 anos. Aí saí, fiquei um ano sem dirigir a mocidade, nada. Aí o pastor ele me chamou para pastorear a igreja do Algodoal. A primeira igreja. Isso aí foi em 2002. Então, a primeira da igreja do pastor foi no Algodoal. No Algodoal, em 2002. Foi quando eu me mudei de São Pedro para cá. E estou aqui, já sou um cidadão caipiracicabano. Pastor, o senhor mencionou sobre a importância do jovem, né? Aquele jovem, o casal, né? Dentro do namoro cristão, de ter uma base sólida em Cristo, né? Sim. Eu acho que está ligado com aquela frase de Salomão, né, de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Exato. Certo? E aí eu, colocando um pouquinho mais de pimenta nesse tema, como conciliar, pastor, a espiritualidade com o namoro? Porque um dos grandes desafios, não só do jovem,
né, é você vencer justamente a carne. Né? Paulo vai dizer né, aos Gálatas que a carne ela conspira contra o espírito. E é uma luta diária, nós todos temos uma luta diária. Mas isso, quando nós falamos de namoro, se potencializa um pouquinho. Né? Então, como conciliar, né, o namoro, né, e não perder a espiritualidade? Olha, vamos à Bíblia, né? Eu acho que foi aos Filipenses que Paulo falou, né? Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. E há mais algumas coisas que ele fala, não me lembro exatamente do versículo totalmente. Nisso pensai. Então, o que a gente tira daí? Paulo dizia o seguinte, que tudo começa na área do pensamento. Como que você está alimentando o seu pensamento? Através do que você ouve, através do que você vê. Partindo disso, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, vai muito dizer aquilo que você vai fazer. Por quê? Começa pensando, acaba falando, acaba fazendo. Sim. Então, não há meio termo nisso. Não há meio termo. Se aquilo que você está pensando, aquilo que você está falando, aquilo que você está vendo e aquilo que você está ouvindo, vai determinar o que você vai fazer. Vai desembocar em alguma atitude. Não há dúvida disso. Então, como conciliar isso, no meu ver? É você alimentar o lado positivo. Qual é o lado positivo, pastor? O lado bíblico. O lado verdadeiramente espiritual. Porque não tem um segredo. Às vezes nós, pentecostais, incorremos em um sério risco. De achar uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica. Para o sucesso ministerial. E sabe, na efervescência de emoções. Nós temos esse problema. Chega a ser um problema, mas pode se tornar um problema. E você não racionalizar as coisas. Você deixar muito... outro dia eu falei numa... Você querer espiritualizar aquilo que é racional, né? Exato. Eu acho que esse é um grande... Esse é um problema. Por quê? Veja bem, se nós basearmos a nossa fé nas nossas emoções, não tem manhã que a gente acorda meio borocochô? Então eles falam, pô, você acorda meio borocochô, meio assim, desanimado. Normalmente as segundas, né? É a segunda. Você fala, pô, mas espera um pouquinho só. As contas estão... dinheiro não está sobrando, mas pelo menos está equilibrado. A mulher não está brava comigo, pelo menos até agora. Sim, já é um livramento. Já é. Eu estou com saúde, a família está com saúde, eu estou empregado. Eu tô servindo a Deus dentro... Por que eu estou assim? São as nossas emoções, que não podem determinar a minha fé. Entendeu? Então eu acho que no âmbito do relacionamento, no namoro, eu acho que nós temos que basear esse princípio também. Sim. Se você basear o seu relacionamento nas suas emoções, você vai desembocar para o lado que não agrada a Deus. Mas não tem como você escapar disso. Entendeu? Então, quando você começa a refletir, é lógico que vai aflorar desejos, é uma coisa normal e natural. Seria anormal se não tivesse. Sim. Seria anormal. Aí seria um ET evangélico. Mas acho que o maior desafio hoje, entendeu? Pastor, né? É que está tudo muito precoce. A gente trabalha com adolescentes, a gente vê adolescentes de 12, 13 anos já namorando. Então, assim, se o pensamento a gente tem que estar firme com Cristo, tem que estar lendo a Bíblia, cultuando, mas qual que é o projeto de vida de um adolescente? Qual o propósito de um adolescente de 13 anos estar namorando? Zero, não tem nenhum propósito. Não tem propósito. Mas aí você tocou num ponto interessante, pastor João, né, pastor Alexandre? A questão do propósito. Né? Como o pastor começou dizendo que o namoro cristão ele tem que iniciar através de um propósito. Não é um passatempo, não é um objetivo de atender desejos carnais. O casal tem que ter um propósito. Né? E esse propósito começa em se conhecer, mas ele não pode parar por aí. Não há dúvida, exato. O namoro foi feito para acabar, mas no altar, né? No altar. Eu falo que eu e o Estevão, que você falou, eu assustei agora, falei, não para acabar. Assustou muita gente. Namora para acabar, né? Maria soltou uma profecia agora. Soltou uma profecia. Podcast. Eu falo que eu e o Estevão, nós tentamos sempre equilibrar. A gente costuma, desde o início do nosso namoro, fazer devocionais juntos. Então, a gente prepara, a gente faz o nosso devocional individual ao longo da semana e nos finais de semana nós compartilhamos um com o outro que Deus falou com a gente. Então, isso é o que nos mantém e quando nós não fazemos, é algo que faz diferença e faz falta. Me senti mal agora, porque eu namorei 7 anos, não fiz um devocional. Meu Deus, humilhou agora, pastor.
Mas não é a realidade, né? Não Eu falo é. pela cultura Sim. cristã que ela tem, né? Que Isso legal, é cultura que cristã. legal ter esse exemplo, Isso né? é um exemplo. Pra Aí, ó, ser hashtag fica a dica, faça um devocional. Faça um Só de devocional. beijo, né? Fazer devocional de beijo. O pastor João falou uma coisa agora e os dois extremos, né, que nós ouvimos agora. Mas eu me lembro que quando me converti, eu vim de uma família tradicional em São Pedro, mas eu conhecia zero de evangelho. Zero de Você não Bíblia. sabia nada de igreja, Nada, o senhor não nada. era católico, Não, nada? eu era de uma família tradicional católica, muito tradicional, em São Pedro. Então você não nasceu em berço evangélico? Não, Eu jurava que o senhor Não, nasceu O crente. pastor curtia Não. rock, o senhor curtia Tem uma cara rock que e nasceu pagode, crente. né? Eu pagode não, mas Não conta. rock, Essa parte você corta, viu? Os O gostos. pastor gostava de rock. rock eu O único gostava. defeito do pastor Alexandre é que ele é palmeirense. Esse é um, Fazer o esse é quê? um problema. Esse tem que concordar Mas, enfim, também, Ninguém é pastor. perfeito, Ninguém é né? perfeito. É o espinho na carne dele. É o Deus, espinho na carne. Deus deixou esse espinho na carne pra ele não, Exatamente. pra ele não se Eu sou um exortar. palmeirense feliz, entendeu? Eu, pastor Artuso, somos felizes. Aí, ó, tá vendo? Isso, desliga. O Cláudio é palmeirense. entendeu? Cláudio, Meu irmão Cláudio, Cláudio. é. Então vamos E eu mudar me de lembro que assunto. quando eu comecei a namorar, eu vim para a igreja e eu comecei a namorar depois de alguns meses que eu estava na igreja. O senhor conheceu A Mara na na igreja. Isso. Ela era organista na igreja, na época não tinha conjunto, nada. Esses Só mais órgão. novinhos não sabem o que é organista, pastor. Vocês têm que falar, tem que explicar. Ela tocava órgão, entendeu? E eu gostei dela. Falei, pô, essa moça é bonita, essa moça. Aí perguntei pro Manuel, que foi o meu pai na fé, quem é aquela moça ali? É a Mara. Mas o nome dela é Maria, né? Chama ela de Mara. Ela é sempre séria, sisuda, sabe? Tipo meio congregação cristã, sabe? Sim, Séria, assim, sabe? Bem ortodoxa, bem séria, bem seca. Falei, nossa, isso aí deve ser um... Pra Não vai- conquistar. Isso não vai virar. Bom, tudo bem, continuei congregando, tudo aí. O senhor tá aprendendo a exercitar a fé. Exercitando a fé, eu falei, eu vou. Aí eu Vamos investir nesse projeto aí. comecei a namorar. Mas ela falou, primeiro você tem que falar com meu pai. Eita, glória. Certo. É crente também. Crente, pô, misericórdia. De bigodão ainda, da época, assim, usava chapéu, Ele era tudo. da União Pentecostal. E fui conversar com ele. Lembro até hoje, ele estava embaixo do ônibus, ele era motorista da aviação Monte Alegre. Ele estava embaixo do ônibus, mexendo. Ele tinha quebrado lá no ônibus. E eu abaixei. E falei, irmão Zé, Paz do Senhor, Paz do Senhor. Eu queria falar com o senhor. Ele, uma calma. Ai, que calma aquele homem tinha, misericórdia. E ele quis, não, vamos conversar. Ele saiu, tudo meio sujo de graxa. Pegou a Só pensa- arma. Não, ele chegou, ele é sisudo também, sabe? Aí conversamos tudo, ele falou, a primeira pergunta, quanto tempo que você quer para se casar? Eita, pressão. Primeira vez que eu converso com ele. Eu falei, eu prefiro... Pressão total. Falei, eu preciso de E a 2 Maria anos. deu um toquinho ali numa Sim. pessoa sentada. É, gente. Maria deu um tem fala pessoas aqui no Deus. bastidor. Fala Deus. 2 anos. E ele falou, eu falei para ele, eu preciso de 2 anos para se casar. E na semana que completou 2 anos de namoro, eu me casei. O 2 anos. profeta. Glória a Deus. Meu pai conseguiu dar pra gente o que eu não vou conseguir dar pros meus filhos. Ele deu uma casa para cada filho, meu pai, entendeu? Ele conseguiu dar, eu não vou conseguir fazer isso, infelizmente. Bom, e quando, só para chegar naquilo lá, sobre o relacionamento e a vida, e chegava domingo de manhã, eu ia para casa dela e eu queria namorar. Porque durante a semana não dava, eu ia pro culto, acabava o culto, deixava na casa dela. Chegava domingo de manhã, cadê? Quando eu chegava, cadê ela? Eu tinha saído fazer visita com os jovens. Ela ia para consagração, escola dominical, e saía fazer visita com os jovens. Falei, meu Deus do céu, eu vou me casar com uma beata. Falei, Casei com a freira. uma freira, entendeu? Até eu entender que, de fato, ela tinha compromisso com Cristo. Exato. Aí entra naquilo que você falou, desse devocional, desse relacionamento com Deus. Falei, mas aí eu entendi. Na época ela tinha 20 anos e o pai dela, e quando ela tinha 1 aninho de idade, 1 aninho, os pais se converteram. Então ela foi criada na igreja. E eu fui criado fora da igreja. Então eram 2 culturas Totalmente diferente. diferente. entendeu? E que bom, louvado seja Deus, que ela puxou você para esse E lado. ela né? me ajudou muito Porque nisso aí. muitas vezes não é o que acontece, né? entendeu? Às vezes você pega... por isso que Paulo vai falar do jugo desigual.
De namorar um crente com um não crente, um cristão com aquele que não testifica a Opa, mesma você fé. falou isso aí sobre crente não crente. Olha só, justificativas para um namoro misto. É. As pessoas falam, né? Namoro "Ai, evangelístico. isso, olha só. Estamos simplesmente namorando, não temos intenção de casar. É, Namoro misto. sim. Um serve a Deus, o outro não. Outra desculpa ou justificativa. Ele ou ela não é crente, mas é legal. Melhor que muitos crentes. Outra justificativa. Nós temos tanta coisa em comum. Outra, aquilo que a Maria acabou de dizer. Eu posso evangelizar e ele ou ela pode ser um cristão. Eu não sei se foi Charles Spurgeon, não me lembro, eu li isso, que ele contou que a moça chegou e falou, pastor, estou namorando, estou começando um relacionamento com uma pessoa que não conhece o evangelho, mas ele está vindo na igreja comigo. Ótimo. Ele já se converteu? Não. Ele entregou sua vida para Cristo? Não. Ele entendeu o que é salvação, o plano salvífico de Deus, de Deus em Cristo Jesus? Não. Aí ele falou para ela assim, sobe em cima da mesa. Ela falou, por quê? Sobe em cima da mesa. Ela subiu em cima da mesa, sentou na mesa. Aí ele falou assim para ela, tenta me puxar para cima da mesa. Aí ela tentou, mas não tinha ponto de apoio, nada, não conseguiu. Aí ele falou para ela, dá a sua mão, puxa ela para baixo. Ela falou, você está entendendo? Meu Deus. Quem está em cima não vai conseguir trazer a pessoa, mas quem está embaixo pode conseguir trazer para baixo. Você sabe que eu tive muitas experiências, pastor Alexandre, na minha caminhada desse exemplo. Pessoas que eram crentes, cheios do Espírito Santo, né? Eu tenho um exemplo, né, de quando eu me converti, de uma jovem que ela louvava maravilhosamente ao Senhor, né? E começou a namorar com uma pessoa, né, que não era crente, e a justificativa era exatamente essa. Não, mas ele vai se converter, né? E passou um tempo, ela foi esfriando na fé, e quando, né, se deu por si, estava fora da presença do Senhor. É o velho problema de o crente achar que vai fazer, que vai convencer a pessoa, coisa que ainda nem o Espírito Santo fez. E a pessoa vai querer fazer. Entendeu? Outra justificativa, não é crente porque não quer ser hipócrita. Essa pessoa está namorando, né? Ele ou ela vai na igreja comigo e diz que se sente bem. Outra, ele ou ela quer que os nossos futuros filhos frequentem a igreja. Ele não quer, mas ele quer. Mas ele sabe que é um caminho bom, entendeu? É aquele que mostra, aponta o caminho, né? Não é no caminho. Eu lhe falei que tinha que ser crente, então ele aceitou Cristo. Você tem que ser crente. Ou seja, tudo uma conveniência, né? E me fez lembrar, só para vocês terem uma ideia, de um casal em São Paulo, uma igreja Assembleia de Deus. Há muitos anos ouvi esse testemunho, que a moça começou a namorar esse moço e todo mundo sabia que não é que todo mundo sabia. Havia coisas que expunham isso, que o rapaz não estava ali porque ele queria um compromisso com Cristo. Estava por causa dela. Unicamente. Era uma moça fiel à igreja, era uma moça bonita, entendeu? De boa família. E o moço começou a frequentar a igreja. E ele se fez de conta, entendeu, pastor João? Fez de conta que era fiel, que era crente. Que estava se envolvendo com Cristo, mas estava puramente por interesse. No dia do casamento, ela foi orientada pelo pastor, orientada pelos pais. Olha, deixa ele, não vai dar certo. Mas no dia do casamento, ele chegou a se batizar. Quando eles estavam entrando, que ele foi até o... Que ela chegou no altar, foi para pegá-la do pai, tudo certinho. Toda aquela cerimônia. Quando ela estava chegando perto assim do pastor, ele falou assim para ela: olhe bem para tudo aqui, para a igreja, para o seu pastor, para os seus irmãos, que é a última vez que você entra aqui. Meu Deus. Ele disse para ela. Um lobo vestido de cordeiro. Com certeza. Quando chegou em frente ao pastor, o pastor deu início à cerimônia, tudo certinho. Tudo conforme o protocolo. Né? Naquele momento, quando o pastor perguntou para ela: você aceita fulano e tal? Como se ele falasse, ela falou não. O pastor assustou, o pastor já pensou no vexame, né? Pensou no... Mas não como assim, irmã? Você acha que você não entendeu? Vou perguntar novamente.
Pela terceira vez, aí ela falou por quê? Porque ele acabou de me dizer, pastor, vai ser a última vez que eu entro aqui na igreja, onde eu sirvo a Deus com os meus irmãos, com a minha família, com o Senhor, certo? Então, entre ele e Jesus, eu fico com Jesus. É uma situação triste, mas ao mesmo tempo serviu para ela mostrar quem era o dono da vida dela. Com certeza, com Isso. certeza. Ela não abriu mão disso. É o mais importante, é o mais difícil da gente ver hoje, principalmente entre os jovens. Sim. É muito fácil você substituir com coisas, com pessoas, inclusive com namorado, o lugar que tem que ser de Jesus no Exato. seu coração. Então é isso que a gente encontra hoje. E aí depois, muitas vezes, o relacionamento acaba não dando certo. Por isso que é muito fácil do jovem sair da igreja. Exato, exato. Por essa distração. Eu acho que esse posicionamento ele é essencial na vida cristã, né? Há uma frase que o Dr. Vim Malgo, que foi fundador da obra missionária chamada Da Meia-Noite em Porto Alegre, ele cunhou essa frase sobre o sagrado radicalismo por Jesus. O problema de nós, às vezes, nós somos... qual o problema do nosso século, da nossa época? É a tolerância. É a tolerância. É a gente tolerar certas coisas que a palavra de Deus não tolera. Ah, você é radical. Olha, você é ignorante. Olha, você não tem amor. Não, moço, nós temos que entender. Aí, isso faz a gente ir para um outro lado, que é o lado da santidade. Eu ganhei um livro, um dos livros importantes do Luciano Subirá. Eu não comecei a ler ainda. Só li a introdução. O prefácio. Estou com vários livros lá que ganhei, comprei. Falei, então, não dá para você digerir tudo, senão a cabeça vira uma miscelânea, né? Sim. Mas eu li a introdução, e a introdução dele, ele fala assim, ele começa dizendo o seguinte, que nós temos uma época, que quando você fala em santidade, as pessoas ligam com o quê? Com hipocrisia religiosa, Exato. ligam com farisaísmo, Fanatismo. e ligam com fanatismo e legalismo. Não, mas para um pouquinho só. Santidade é um princípio bíblico. Sim, o mandamento. Divino, né? é um mandamento. A Bíblia vai dizer que quem não tiver santidade não verá Deus. Não, É. Exatamente. Não é que não vai entrar no céu, não vai nem ver. Exato. Entendeu? Então, a santificação que ela tem que ser demonstrada também no namoro, não só no namoro, mas em tudo. Em tudo. Daquilo que a gente É. fala, eu sempre digo que o ser humano peca por atitudes, palavras e pensamentos, né? Mas eu faço essa pergunta na igreja. Irmão, a gente peca por atitude, palavra e pensamento. E quem não pecou aqui hoje, levante a mão. Ninguém é louco dele. Ninguém tem audácia. Você pode ter pensado que você falou ou você Exato. fez. No relacionamento do namoro, a santidade é isso. Envolve isso também, entendeu? Como é que se você vai... Não é só você reprimir os seus desejos. Não é só isso aí. É você ter comunhão com Deus o suficiente para você dominar isso. Para você entender, né? Porque o que é pecado? Pecado é você entrar por um caminho distante da vontade de Deus, entre outras coisas, né? Então, não sabe, não tem... Interessante. Entendeu? Não tem como, né? Você estava dizendo aí, pastor, eu estava lembrando de uma coisa secular, né? Que diz que para você perder um mau hábito, você precisa substituí-lo por um bom hábito. Isso, Né? Então, se a exato, pessoa exato. fuma, ela, por exemplo, substitui ali naquele horário que ela estava acostumada a fumar, ela vai comer uma fruta, ela vai substituir. E da mesma forma, né, para você, né, matar os desejos da carne, você tem que substituir por um momento de oração, um devocional, uma obra missionária junto, ou um trabalho no departamento do jovem juntos. Um louvor. Ou seja, você vai trocar aquele momento que seria um momento, né, de uma tentação na carne por um momento... Entra dentro dessa mesma linha, pastor Daniel, que você falou, entra naquilo que eu disse daquilo que Paulo falou. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Ou seja, você começar a povoar a sua mente Exato. com aquilo que é útil. Entendeu? É. E isso as redes sociais têm muita coisa boa e muita coisa ruim. Exatamente. Cabe a nós fazermos Dentro do livre-arbítrio. a escolha. né? E a gente tem que entender que o namoro, ele é preciso, né? Ele é necessário. Faz Você parte, não conhecer se uma pode pessoa, queimar essa etapa. Você Perfeito, não pode, você perfeito. tem que curtir seu namorado, passear. Lógico. Mas eu lembro, quando eu comecei a namorar, eu sou de uma época da Assembleia, em 1999, que a gente namorava, tinha muito preconceito com os namorados. Você não podia pegar na mão.
Sair no mesmo carro junto, meu Deus do céu. Eu era da época do pastor já Otávio. tava de O pastor banco, não? Otávio, todo domingo tinha de Ministério banco, junto? jogar bola. A gente tinha muitas tradições na igreja, Sim, assim, que... sim. Mariaco e viviam Estevão com não muita sabem o que é força. isso. Não. Eles não sabem Ter o que é. ministério junto? Não, Jamais. jamais. A gente é dessa época, então Sim, a gente sim. veio de uma cultura que era muito resistente a tudo isso. E muito De certa- rígida, né? Muito rígida. É. Mas falar assim, não, mesmo o ministério sendo rígido e tal, o povo não pecava. Lógico, pecava. Pecava. Ficava É, escondido. E ficava lá, camuflado lá, um tempão, sabia descobrir, depois casou depois de anos. Né? Hoje é tudo mais aberto, né? Hoje as pessoas estão juntas e já vão morar junto. Depois casa e volta para a igreja. Então fica tudo muito simples, muito fácil. Né? E a gente vê o desafio hoje. Eu vejo pelos adolescentes hoje. Você ser um jovem hoje namorando é diferente de ser um jovem hoje há 20 anos atrás. Com certeza. É muita diferença. Com certeza. Não tem como você comparar as épocas. Hoje a gente vive o que a televisão coloca, o que a mídia coloca, o relacionamento, tudo aberto. Mesmo porque, pastor João, você deu aí corda a um assunto. A igreja ela está inserida numa cultura. Sim. E, infelizmente, muito dessa cultura acaba influenciando a igreja. Sim. Muita coisa. Hoje é o famoso relativismo, né? São as Relativismo. filosofias vãs que Paulo fala. E a gente deixa ser influenciado Virou por normal. elas. Entendeu? Virou normal. Então nós, aí volta a dizer, o sagrado radicalismo por Jesus. O que era, não estou entrando em usos e costumes, estou entrando naquilo que diz a palavra de Deus, né? Usos e Sim. costumes é uma coisa, doutrina é outra. Doutrina é outra, outra. entendeu? É. Então, partindo desse princípio, nós temos que entender. A igreja, ela acabou absorvendo coisas que não são saudáveis para ela. Não são saudáveis. Mas, por outro lado, eu sou de um tempo, há 40 anos atrás eu me converti, em 84. Não Aceitei conta muito Jesus. não, que o pessoal descobre a idade. Em né, 1980. Eu faço 60 esse ano. Glória 60 a anos. Deus. Faço Então, pastor. Tá novo. em dezembro, dia 18. Se você falar que é mais, João. Não, o senhor tá bem, o senhor tá tá bem para 60. Aí, o que acontece? Naquela época, meu Deus, como que os usos e costumes eram rígidos. Rígidos. Entendeu? rígidos. Eu sou da época. Se eu usar um short já era o suficiente para você estar excomungado do corpo de Cristo. É. Camiseta de manga cavada, tudo isso aí, televisão. Hidroginástica. Que era um- Só que- fazer hidroginástica, Isso, pastor. pastor fazer fazendo hidroginástica. Meu Deus do céu. Isso é o cúmulo. Então, todos esses usos e costumes da época, entendeu? Eles. Eu acho que teve muita coisa positiva que a gente pode extrair. Acho que você. É mais ou menos aquilo que o Paulo falou, né? Examine tudo a e gente, tem o que é bom. a gente é muito extremista, né? Somos. Ou é muito para direita ou muito para esquerda. Exato. E a dificuldade E da aquele vida cristã é equilíbrio. achar um equilíbrio. Achar o equilíbrio que não desagrade a Deus, entendeu? Então, eu acho que são essas situações. Acho que a gente pode explorar tudo isso, né? E qual é o papel da igreja, pastor? Pela tua experiência, os teus anos aí de líder de jovem, pastor João também até hoje, líder dos Trabalhando com os adolescentes, adolescentes. trabalhando com os adolescentes. Maria, que ainda é uma jovem. Sou uma né? jovem, sou discipulada pelo meu pastor, passo por esse processo e estamos aprendendo, né? E feliz, certo, Maria? E muito feliz. Porque às vezes quem vem do mundo tem aquela visão de que crente né, Quadrado, é aquele ser quadrado, ignorante. né, ignorante, que não tem alegria. Pelo contrário, certo, Maria? Sim, muito, muito, muito feliz em viver cada processo. Respeitar o processo do namoro, o processo do noivado, depois aproveitar o casamento também. E eu falo que para mim e para o Estevão, estar inseridos na igreja é algo que é maravilhoso pra gente. É algo que prazeroso, ajuda né? a sustentar o nosso relacionamento. Então, às vezes, você tá fora, você fica distraído, você se distrai com as coisas desse mundo e você não consegue entrar em um equilíbrio no namoro. E isso é muito ruim. Exato. E é o que acaba fazendo a não dar certo. Mas tá na igreja hoje é maravilhoso. Por exemplo, nós tivemos a campanha do Sul e foi um momento que a gente pôde se conhecer mais, nós ficamos juntos, nós trabalhamos juntos. Enfrentar o desafio juntos, que isso faz muito parte do namoro, né? Muitos Certeza. desafios, não foi fácil. Porque A gente tá orando bastante pelo Estevão. você- A gente sabe que não é, pastor. Mas tudo faz parte desse processo e contribui muito com o nosso relacionamento. Glória a Deus. O papel da igreja que você disse
disse, pastor Daniel, olha, veja bem, eu sempre defendi a tese que a igreja não pode fazer rodeios. Aham. A igreja precisa ir direto ao ponto no assunto. E a verdade precisa ser dita. Lógico. Quando a gente começa a querer filtrar muito, a querer, olha, isso aqui a gente não pode tocar. Não, nós temos que tocar. Entendeu? Sim, É a mesma coisa de você falar em assuntos polêmicos. Um exemplo, um assunto polêmico na igreja, racismo. sim. Existe? Nós temos que admitir que existe. Entendeu? É camuflado, mas existe. Sim, Entendeu? como em todas as esferas, né? Eu me lembro que quando começou a ter encontro de casais na igreja e palestra para casais. Aliás, já fui numa palestra sua, viu, pastor? Foi. O pastor é bênção nas Bênção palestras. de Deus, bênção de Pode Deus. deixar o contato dele aqui embaixo na telinha. Esse assim, vai valer um corte. pra É o convidar. Cláudio Duarte do Ministério de Sim, Madureira, sim. Campo de Agenda Piracicaba. aberta. Longe disso. Alexandre Duarte. Sim. Longe O disso. pastor tem muita história boa. Não, mas é legal. Brincadeiras à parte, foi muito bacana mesmo, pastor. Então, e eu me lembro que um pastor aqui da sede, isso há 30 anos atrás, eu escutei um pastor falar assim: isso não é bom, não. Isso não é bom ter na igreja. Não é útil. uma área que nós temos que deixa- tocar. É. Entendeu? Aí na época, eu não era novo convertido, eu já tinha uns 9, 10 anos que eu estava na igreja. Escutei aquilo e falei: para um pouco, por que não? Você não vai explicar, você não vai. E o pessoal vai aprender aonde? Se a Bíblia, se a palavra de Deus, ela é referência para as nossas vidas em todas as áreas, nessa ela não é, então? Eu fiquei pensando, aquilo me incomodou, sabe? Sim. Aquilo me incomodou. Espera um pouquinho, mas por que não pode? Nós temos que, nós precisamos E explicar. a Bíblia tem ensinamentos claros a Com respeito de certeza. casamento, a respeito de namoro. Ou Com seja, certeza. se a palavra, né, ela tá ali, é porque ela tem um campo para alcançar. Pra né, ser essa explorado. área, querer pra ser explorado. espiritualizar o livro de Cantares. Pois é, Exato. pois Não é nada é. de sei lá, é um negócio É a realidade. Claro, um livro romântico, exato. Claro, É. Chicote Estrala, Salomão era bom, Salomão né? foi claro ali. Salomão foi claro. Salomão não Entendeu? rodeava, não, ele ia pra cima mesmo. Então a igreja precisa, pastor, de certa forma, abordar esse tema, né? Com certeza, com Eu certeza. Mas vi ainda aí tem- que você trouxe uma colinha aí de Script. um script exatamente sobre esse tema, sobre o tema de casais, né? Sim, isso aqui eu tenho já há muito tempo, é Namoro, Noivado e Casamento. É uma apostila muito boa, que sabe? benção. Antiga. E eu falei, pô, eu tenho algum material que pode me ajudar, né? A gente já fazia tempo que eu não abordava o assunto, a gente aborda mais para casais, né? Então, mas para solteiros, né? Durante as palestras, pastor, que o senhor ministra muita palestra para casais, o senhor sente ainda dos irmãos mais antigos, uma resistência nesse assunto? Com certeza. Quem Ju. está palestrando consegue ter esse Com termômetro certeza, ali, né? com certeza. Eu já fui em igrejas. E quando você conversa com os mais jovens, eles têm uma facilidade maior para assimilar, para absorver o que você fala, entendeu? Então você faz aquelas brincadeiras, você participou, o João deve ter participado de alguma também. A gente faz aquelas brincadeiras picantes, né? E para Sim, para atrair, atrair, para fazer. Então eu faço essas brincadeiras com os casais. falar do que é sério de uma forma descontraída, né? Exato, E contando lúdica. histórias, né? Então, e eu sinto que os mais antigos, né? E eu até respeito isso, sabe, João? Sim. Porque eles não foram criados. Não assim. foram criados Exato. nessa cultura, né? Essa outro cultura, contexto, entendeu? Eles não foram criados, mas às vezes, não é sempre que a minha esposa, ela me acompanha. As 2 últimas, ela esteve comigo. E ela fala, Alexandre, mas às vezes você é muito bocudo, você... Eu escuto muito isso também. Eu falo, mas viu, tem assuntos que não tem como você abordar de uma outra forma. Se você querer abordar de uma outra forma, parece que vai ficar alguma coisa parada no ar, sabe? Parece que não vai atingir o objetivo. Sim. Eu não sei se é uma impressão minha, mas talvez seja isso. Então, eu entendo que tem essa dificuldade ainda, entendeu? E quanto aos jovens e adolescentes, a igreja precisa conversar com eles. Abertamente, chamar aí um pedagogo cristão para expor esse assunto, para
falar com eles, deixar eles se abrirem, deixar eles contarem, eles se... Entendeu? Porque a velha frase, a velha máxima é verdadeira. Se não aprender de forma correta dentro, vai aprender de outra forma. Com certeza, com certeza. Entendeu? É. Isso aí não é um chavão. Isso é fato. É fato, Entendeu? É fato, Entendeu? é. Isso vai acontecer. A única forma de você saber se está na direção certa é conhecendo o caminho. Com E, certeza. Então, eu se creio não que for a base abordado... de um alicerce para um casamento bom é um namoro bom. E o que a gente percebe? Eu vejo isso entre os adolescentes hoje. Muitos adolescentes já viciados em pornografia. Aí eles imaginam que quando casar vai fazer aquilo que está se vendo. E é totalmente... Exato, não tem mentira lógica, maior. Não tem mentira maior que isso. Então a gente precisa ter um namoro puro, um namoro santo, para poder ter um casamento que seja duradouro, né? Exato. Então precisa ter essa base, né? Mas eu acho que tem que ser direto, né, pastor? A gente não pode ficar... Explicar, abrir para eles e fazer com que eles entendam que se eles se privarem do pecado agora, entendeu? Eles vão ter boas consequências, entendeu? Eles vão ter consequências saudáveis, consequências positivas. Porque quando se fala em consequência, a palavra já leva para o lado negativo, né? Não, mas tem boas consequências. Boas consequências, exatamente. Boas consequências, Exatamente. entendeu? Quando você tem um namoro com propósito, quando você passa por desafios juntos, você vai conhecendo o outro, né? Você vai vendo se ele tem os mesmos valores, se ele tem os mesmos objetivos de vida. E uma coisa que me fez lembrar agora da obediência dos filhos aos pais. Isso é muito importante, porque uma das partes que vocês comentaram aqui, qual O papel da família. o papel da família, Isso. entendeu? É. É óbvio que às vezes os pais, mãe e pai, podem passar dos limites em algumas coisas. Mas uma coisa a gente não pode negar. Em primeiro, a palavra fala sobre obedecer pai e honrar pai. O que é o mandamento, né? Honrar O é primeiro mais do que mandamento obedecer. compromisso. Honrar é mais. Com certeza. Entendeu? Então, quando eu tenho a minha própria irmã, ela sofreu muito. Ela não é cristã até hoje, mas ela sofreu muito. Porque esse princípio, ele extrapola as 4 paredes da igreja. Quando Paulo fala sobre os filhos honrar os pais, obedecer, para que se prolongue os dias na face da terra, a gente acha que Paulo falou só para os crentes aí. Não, isso é um princípio divino. Para a humanidade. É para a humanidade. Igual a lei da Independente- semeadura, né? É para todo mundo. É para todo mundo, independente se ele é cristão ou não, é um princípio divino Exato. para a raça humana. Exato. Para todos, casados, solteiros, né, que seja. Então, e minha irmã sofreu muito. Os meus pais alertaram do namoro que ela tinha. Ela é minha irmã mais velha. Era 9, eu sou o mais novo de 4 irmãos e ela é a mais velha. Os 3 irmãos moram em São Pedro, ela e mais 2 irmãos, todos casados. Então o senhor era o caçulinha. Eu sou o caçulinha. Neném da mamãe. Mamãezinha. Neném da mamãe. Mamãezinha. Meninão criaram Mamãe uma avó. cortava o bifinho pro senhor. Cortava, isso é o verdade. bifinho. O pastor ele tem uma característica, ele gosta do leite morninho com quick. Com quick, pastor. É verdade. Que beleza. Nesquik, é muito bom. Nesquik. Morango, de Olha a morango. propaganda. Eu acho que eu não Paladar lembro a última vez que eu Sim, tomei isso, lembra a viu? infância, né? Isso é muito bom. E é gostoso. Nós mano. eu congreguei 8 anos, pastor Alexandre Independência, e teve um aniversário dele que os irmãos se juntou num cu de domingo. Igreja Um deu lotada. litro, a igreja lotada, bufando de gente. Fez o leitinho. Era a entrega dos presentes, os Ah, departamentos, sabe os aquela departamentos. homenagem bonita. Todo mundo com cesta, agradecendo. E entrou o primeiro com a caixa de leite, o segundo com a caneca, o terceiro com a latinha de Nesquik. Que be- Rapaz do céu, Tem mas foi um uma vídeo, benção. tem um vídeo- Tem um videozinho tem um vídeo até até hoje. hoje disso aí. Mas o pastor Alexandre sempre foi uma benção. Sempre que deu mara- liberdade. que maravilha, assim, pra pastor. gente, Mas como é bom a brincar, intimidade, né? Não, A igreja intimidade conhecia da o igreja. rosto, Não, literalmente, gente, do Eles pastor. me atormentavam, sabe? Nós perturbamos demais, pastor Alexandre. Perturbamos demais. E outra, porque ele foi líder de adolescentes e eu nunca proibi as loucuras dele, entendeu? Ele fazia os trabalhos bem De uma adolescente forma mesmo. controlada, o senhor entrava junto na loucura. Deixava, né? Não, eu avisava Ele antes. avisava. Aí ele "Você falava, precisa não, fazer pode isso, fazer, você precisa pode fazer fazer." isso. Que maravilha. Faça, João, pode fazer. Se for- E a lei da semeadura, ela não falha, porque hoje as pessoas chegam em mim para fazer as loucuras que eu fazia. Eu falei, gente, como que o pastor aceitava essas coisas? Aí eu falei, não, mano, pode Pastor- fazer. pastor Uma cara verdadeiramente de santo. era um santo homem Não, de ele Deus. colocava corda, tambor no púlpito, sabe? Caixão de É, defunto. Caixão de defunto. Nós fizemos um velório uma vez, uma palestra No de teatro. paz, né, É, pastor? pai do pai. Fizemos um velório Nossa, uma vez o na resultado
resultado magnífico. Mas e assim, o pastor sempre deu liberdade para a gente trabalhar e traz o resultado, né? Eu acho que em todos os departamentos, quando a gente fala de jovens, quando a gente fala de adolescentes, de juniores, eu acho que o assunto ele tem que ser bem aberto. Eu parto do seguinte princípio, irmãos, que se você percebe que a pessoa que quer fazer alguma atividade, se ela está sendo sincera e ela quer ver o bem da obra, Se o propósito é o puro. propósito é puro, é bom, isso aqui, a pessoa está sendo sincera. O currículo da pessoa é bom. Entendeu? E aquilo vai redundar para a glória de Deus e vai trazer Que edificação para a igreja. Por que eu vou não? proibir? Por que não? Entendeu? Exato. Mas vai quebrar o protocolo, a igreja tem umas pessoas que... Irmão, vai me desculpar, mas eu vou por essa direção. Eu vou abraçar a Eu causa e abraçar. vou incentivar. Entendeu? Se eu perceber que a pessoa é honesta, que a pessoa ela não vai fazer nada para me prejudicar, ou prejudicar a igreja, que é pior. Ou para a glória própria, né? Ou para Com o glória propósito própria. de... Não vai. Se eu tiver esse tino, essa percepção espiritual, eu perceber, pode ficar tranquilo que eu vou dar liberdade para trabalhar. Eu não seguro, irmão. Eu não seguro mesmo, eu dou liberdade, o pessoal faz, entendeu? Então... Eu lembrei de uma experiência que eu tive com o pastor Alexandre. A gente ia numa outra cidade aqui, próximo de Piracicaba, em Sumaré, tinha um evento de jovens lá a partir das 11 da noite. E a gente tinha a Kombi da igreja e a gente já tinha ido umas 2 vezes já. O pessoal combinou, vai ter um cantor tal, Giovanni Si vai estar fazendo uma peça. Só que na correria da semana eu não avisei o pastor. E tava tudo certo, sabadão à noite, nós ia pro evento e tudo certo. Acabou o culto, todo mundo para casa, 11 horas da noite tava lá, os adolescentes tudo lá, entrou todo mundo na Kombi. E daqui a pouco o pastor Alexandre, na hora que eu vi, eu falei, nossa, esqueci de avisar o pastor. Mas eu aviso agora, ele vai liberar, o pastor é uma benção. Ô, João, tudo bem, tudo bem. Eu tô sabendo que vocês estão indo para um evento aí. Então, pastor, esqueci de avisar o senhor na correria. E avisar, tá todo mundo aqui feliz, tá todo mundo querendo. Então, João, você não vai. Falei, ô pastor, tá todo mundo feliz aqui, todo mundo querendo ir. Vai ter um teatro lá, eu acho que o senhor não entendeu assim. Então, João, a minha ordem é para você não ir. Se você quiser ir, você pode ir pela sua vontade, mas a minha ordem é para você não ir. Eu desliguei o celular, manobrei a Kombi e guardei dentro da garagem. Os adolescentes, mas a gente não vai para Sumaré? Eu falei, não. Eu não avisei o pastor, peço perdão a vocês, eu não avisei o pastor. Não, mas a gente vai, ele não vai nem saber. Aí eu falei assim, e se acontecer um acidente na pista com nós hoje? E se Deus está dando livramento pra gente? Pede uma pizza então, nós come aqui na igreja mesmo, vamos ficar por aqui hoje. Melhor obedecer. Eu não fui. Depois de muito tempo que o pastor veio falar para mim, quando eu fui para diácono. O pastor falou assim, aquele dia eu te testei. Para saber o nível de obediência. Porque assim, era muita coisa em jogo. Eu estava com muita gente. Depois ser aprovado. Mas lógico, na hora eu fiquei com raiva dele, fiz uma macumbinha gospel e tal. Jogou uma praga gospel. Uma praguinha gospel. Mas é um ano, é o aprendizado, né? Eu acho que quando a gente tá na igreja, igual a Maria falou, dentro do namoro, a gente aprende na igreja a ter um namoro santo. Até porque a gente tem muita coisa em jogo. Então, quando eu namorava, e eu pelas minhas condições, eu namorei 7 anos. Então, quando vinha uma irmã profetizando... Enrolou assim, bastante, né, pastor Alexandre? Enrolou bastante. Eu não sei como ela suportou. Assim, eu aguentei bem, pastor. Eu aguentei bem, que a Vivian não... Bem, enfim. Coitada da Vivian. Eu tinha medo das profecias. Manda um abraço, faz o merchan. Sabe quando as irmãs do coque vinham assim, batendo o pé? Falei, ai, Jesus, vai revelar os pega que eu dei ontem, meu Deus do céu. Assim, né? Lógico, eu não passava do ponto. Mas assim, eu tinha muito receio, eu tinha muito temor. Tinha muito temor. Eu trabalhava na igreja, então assim, a Vivian, ela sempre foi muito pontual. Ela falou assim, eu quero entrar de noiva na igreja. E homem é bicho sem vergonha. Porque ele chantageia. Ah, mas você não me ama. Se você me amasse, você fazia comigo, você estava comigo. E eu, sendo da igreja, eu chantageava. Por mim, o primeiro ano de namoro já tinha acontecido. Eu falo sincero. Por quê? Porque a gente não tem sangue barata. Você está com uma menina bonita, gata, você vai beijar na boca, né? Começa a pegar fogo, você vai para cima. Glória a Deus que ela se posicionou. E ela era muito firme nisso. Então, quando a gente casou, que foi na igreja da Vila Resende, pastor Arnaldo fez meu casamento, e eu vi ela entrando de noiva, eu sabia que era a mulher que Deus tinha preparado para mim. E hoje, no meu ministério, sendo pastor de igreja hoje, não tinha como eu prever o futuro. Eu nunca nem quis ser pastor. Eu ia saber, se você não tem uma mulher preparada por Deus no seu namoro, e a gente não conhece o nosso futuro,
Será que ela aguentaria o reggae hoje? Toda a demanda que a gente tem de igreja, de lidar com família, com casa, Exato. filhos. Se não fosse Então, realmente se não a fosse preparada de realmente a Deus. preparada O desgaste, de Deus, o desgaste que é grande. Então, assim, como a Maria disse, eu preciso já estar centrada na vontade de Cristo. Senão, na hora do meu casamento, eu não sei o meu futuro. Eu não sei o que Deus tem preparado, o que Deus tem preparado para eles lá na frente. Aliás, essa é uma síntese do nosso bate-papo hoje, né? Primeiro, eu tenho que estar bem relacionado com Cristo. Com certeza. Eu com tenho certeza. que ter um alicerce forte nele. Mas o pastor João falou sobre escolha, né? Sobre a preparada, né? Aquele jargão, meu varão, O senhor acredita preparado por Deus. em profecia da preparação? Antigamente tinha muito isso. É. Não, é isso que eu vejo que ele é o seu preparador. Deus escolheu a pessoa Deus- certa. Como Teve uma escolher, missionária. pastor Alexandre? Ó, uma a pessoa missionária certa? foi na casa da Vivian e falou assim: ele não é o seu. Quase que até a missionária de porrada. Foi na casa da mãe dela ainda. E eu acho que essa é uma pergunta latente na cabeça, porque é uma decisão muito importante. Você escolher a pessoa que você vai passar o resto da sua vida, e o pastor João brincou, mas eu já fui muito profeta casamenteiro, né? Não lembro qual que é o santo católico aí Santo Antônio, né? O Santo Antônio Gospel. Então eu já fui procurado por mães, dizendo, pastor, minha filha está querendo namorar. Se o senhor falar que pode, eu vou liberar ela para namorar. Mas assim, como escolher, pastor? Como fazer essa escolha, né? E acertar na mosca aí, como nós temos grandes exemplos aqui nessa. Falar uma coisa que ela é até uma redundância, né? Não é da noite pro dia. Isso é um processo. Isso é um processo de conhecimento, de observação. Não ignore os sinais, né? Exatamente. Um exemplo. Você está namorando alguém, né? A moça vai com o moço na casa dele. Tanto da parte dele como dela, eu aprendi, posso até estar sendo meio bronco em falar isso aí, mas a forma como ela ou ele tratam os pais, Perfeito. a possibilidade dele tratar você igual, Replicar aquilo replicar no aquilo seu casamento futuro. é enorme essa possibilidade. Observe se ela é uma pessoa responsável ou se ela é uma pessoa irresponsável. Isso é até nas pequenas coisas. Tirou daqui, colocou. Pastor, mas isso é coisa miúda. É coisa miúda que pode refletir em coisas graúdas. A desorganização, a irresponsabilidade. Objetivo de vida. Exato, Pessoa objetivo de que vida. tem objetivo claro de vida. A responsabilidade com compromissos, né? Por falar em compromisso com horário, nunca mais me esqueço, meu pai me contou. Que meu pai ele foi empreiteiro de obras durante 40 anos. E no domingo de manhã, ele tinha marcado com o senhor de ir na casa, na nossa casa, para meu pai visitar a obra do homem lá e ver, fazer um orçamento que tinha que ser feito lá. O único dia que era domingo de manhã. Era dia de folga do meu pai foi lá, um conhecido dele. Marcaram para as 8 horas da manhã. E meu pai, um homem, pontualidade britânica, sabe? 8 horas estava prontinho. O matinho, 5 para as 8. Meu pai sistemático, sabe? Tanto é que dava 11 horas da manhã, ele chegava para almoçar. Se podia cronometrar. 11 horas ele estava abrindo o portão para almoçar. E o almoço tem que estar... Minha mãe deixa tudo certinho para ele. Ele era sistemático. Bom, tudo bem. Deu 8 horas, João. Cadê o dono da obra? Nada, 8h05, nada, 8h10, 8h15, 8h30, 20 para as 9, 15 para as 9, 10 para as 9, 5 para as 9 o homem chegou. Meu pai estava fungando de bravo, meu pai era um espanhol, bravo, sabe? Meu pai falou, ô fulano, olha a hora. Pô, que negócio é esse? Foi quase uma hora esperando você. A gente marcou 8 horas. Ele falou, ô Joaquim, enquanto não der 9, é 8. Olha só. 8h59 era 8. É 8 na visão dele. Meu pai queria morrer. Então, nessas coisas, acho que nós temos que observar. Sim, nas pequenas. Como que é o seu futuro cônjuge? Como vai ser? Ele é responsável com horário? Ele é responsável com compromissos? Respeita pai e mãe? E principalmente se está alinhado, né, pastor? Por uma pessoa que é desorganizada no horário,
Não tem problema nenhum em casar com outra pessoa desorganizada. Agora, se virar você é uma bolo só. pessoa sistemática, que para você é importante ser pontual, Você vai sofrer. E você vai casar com uma pessoa que não, né, tem dificuldade em cumprir horário, Pastor você Daniel, você vai ter. precisa observar ela. Como que ela encara a igreja? Os compromissos com a igreja. Observa ela cultuando. Ela presta atenção no culto. Ela valoriza os cultos. Ou fica aqui, né? Ou fica só no celular. Como é que pode um negócio desse? Entendeu? Ela se alegra quando dizem vamos à casa do Senhor. Ela tem esse. Gosta de estar na casa de Deus, gosta de participar. É uma questão, entre outras coisas, de observação. Exato. Lógico que não é só isso que vai determinar. Mas isso pode pesar muito na balança da sua escolha. Sim. Entendeu? São parâmetros que te mostram, né? Com certeza. Uma direção nessa Óbvio. escolha tão difícil. Entendeu? Não há dúvida disso. Quando você discorda dele ou dela, como é que é a reação? Tem pessoas que não aceitam que você discorde dela. Dá um murro na mesa. Como é que é? Entendeu? Sai. O Estevam tá anotando tudo ali, pastor. É. Estevam tá... Você tá fazendo ali um manual. Tá fazendo checklist. Confere. Isso aí. Esse aqui eu não tenho. Esse aqui eu... Uma coisa que me chamou Veja muito... a oportunidade, né, pastor? Tem Sim. a Maria e o Estevam que estão namorando e ter um aprendizado como esse de hoje no namoro, Sim. né? É, Foi o com que eu falei. certeza. É algo muito, muito importante para nós. Nós somos discipulados pelo nosso pastor. Eu cheguei lá com 3 aninhos e sempre tive esse acompanhamento, mas conhecimento, principalmente nessa parte, conselhos dos sábios, nunca é demais pra gente. Nós falamos, né, sobre escolher a pessoa certa, mas, pastor, e aqueles que não têm perspectiva de namoro, não têm perspectiva de casamento? O que esses jovens devem fazer? Olha, tem um casal chamado Carlos, o apelido dele é Carlos Catito Girzebowski, o sobrenome dele. Não sei se é ucraniano, russo, não sei. E a esposa chama Dagmar. E eles escrevem numa coluna da revista Ultimato sobre família. Quando não há perspectiva, você pode olhar da seguinte situação. Ou a pessoa já teve algum dissabor, certo? Ou ela optou pela vida solitária, pela solteirice. Inclusive ele cita Marta, Maria e Lázaro. Que a história diz que os 3 eram solteirões. Sim, a impressão que passa na palavra A realmente... história diz, a Bíblia se cala a respeito disso. Os evangelistas não falam nada sobre Mas isso. não há relato de cônjuge ou Nada. Mas Mas a história, os historiadores levantaram que os 3 eram solteirões. Os pais morreram, moravam os 3 juntos e eram solteirões. Então, eles dizem ali que é uma opção. Estar solteiro é uma opção. Essa falta de perspectiva, então eu entendo que são duas situações. Como Paulo, né, pastor? Pelo propósito do teu ministério. Exato. O caso de Paulo é um pouco mais polêmico, pastor Daniel, porque há 2 vertentes aí, né? Ou sim, 3, sim, melhor sim, dizendo. Uma, que ele era solteiro, o que eu não creio nisso. Eu não creio. Porque ninguém poderia falar tão bem sobre o casamento como ele falou, se não tivesse uma experiência. Muita propriedade. Muita propriedade, entendeu? Ali não era só revelação bíblica, era experiência. As cartas que ele fala sobre os papéis do marido e da mulher são coisas preciosíssimas. Ou ele foi abandonado pela esposa quando ele se converteu a uma vertente nessa... de interpretação da situação dele. Ou ele optou, ou a família, ou a esposa não quis acompanhá-lo quando ele saiu em suas viagens missionárias. Né? Entendeu? Que foram 4 viagens, né? 3 viagens missionárias e uma a Roma. Então, dizem, isso tudo são suposições, né? Que você não tem linhas teológicas que a palavra em si não bate o martelo em nenhuma vertente. No livro O Apóstolo, de John Pollock, que eu estou lendo de novo, ele fala, o autor comenta alguma coisa sobre isso aí. Mas ele não vai a fundo, porque você não tem material para isso. Para você abordar de uma forma tão... Então, voltando ao assunto, o que eu entendo? Que a falta de perspectiva, ou é porque a pessoa não quer se casar realmente, optou. Há uma outra vertente que eu já ouvi
e eu acho que até pessoas que viram muitos desastres em casamentos e têm medo do casamento. Sim. E deixou aquele medo dominar. Não tem boas experiências e Não tem medo de tem- replicar ou- aquilo na vida dela. né? Ou às vezes viu acontecer com os pais, Não deu certo os na pais- vida da mãe. viu tanta barbaridade acontecer no âmbito do casamento, tanto de sabor, tanta falta de respeito e uma série de outras coisas, que assustou a pessoa. Assustou a pessoa de tal maneira que ela se reprimiu e falou: eu prefiro ficar sozinha. Entendi. Entendeu? Daí ela se É uma fecha possibilidade, é. Sim. Entendeu? Então são situações. São situações. E é aquela pessoa que opta por ser eunuco, vou dizer assim, entendeu? Por amor a Cristo. Não, eu prefiro servir a Cristo sozinho, entendeu? Sozinho, não quero compromisso do casamento. Acho que é um fardo, entre aspas, né? Se é que é um fardo. Às que eu vezes vou pelo levar. nível de entrega que ela espera ter, né, no Exato. reino de Cristo, e ela Exato. imagina que um cônjuge ali pode ser, vamos dizer, um fardo grande demais para a pessoa carregar junto, né? Não há dúvida disso. Então a gente não pode entender que o solteiro que opte por isso aí, ele é uma pessoa, um crente de segunda categoria, ou coisa parecida. Eu não entendo assim. Exatamente. Porque existem solteiros que estão servindo a Deus com alegria e bem ainda, Sim. e existem casados que não estão conseguindo fazer isso. Exato. Exatamente. Então é um divisor de águas, né? Então, E eu acho que é uma decisão pessoal, né, não pastor? há dúvida Nesse disso. aspecto, Entendeu? né? Agora, para ele continuar solteiro, ele tem que se conter. E Paulo fala isso. Ele tem que se conter. O que definitivamente não é fácil. Entendeu? Então, Pastor, o papo tá bom demais. Eu acho que se deixar a gente Se vara a deixar, noite, vai até vira a amanhã. vigília, que nem Com diz, certeza. né? O Cláudio No já nosso tá- vocabulário. Já acordou a gente, já falou, já deu hora, já, rapaz. Mas eu quero aqui, pastor, agradecer a tua presença. Pensam demais. Né? Eu acho que vai ter que fazer vamos ter que ter uma Parte réplica. dois. Vai ter que. Vai ter uma parte Parte 2 aí. Parte vamos ter 2. que ter uma parte dois. O retorno. estamos aí Conseguimos pra fazer nem a servir. metade das perguntas, né? Nem conseguimos fazer E a metade gente das espera, né, de verdade, que esse conteúdo possa edificar Sim. a vida dos nossos jovens, a vida daquele que está namorando ou daquele que não pretende namorar, mas entendeu isso, que também isso pode ser um propósito de Deus, Com certeza. né? E dentro daquilo que Deus tem ministrado ao coração deles. Né? Agradecer ao nosso pastor presidente, certo, Mãe? Sim, muito obrigada, pastor, pela visão que o senhor tem do nosso ministério e pela oportunidade que ele nos deu de estar aqui hoje, né? De estar aqui certeza. conversando um Com pouquinho certeza. e buscando edificar o corpo de Cristo. Agradecer, né, também ao objetivo Cláudio é esse, aí, né? ao Estevão que estão nos bastidores. né? Cláudio tá preparando tudo aí pra gente, graças Esse a estúdio Deus. top é dele. Maravilha, maravilha. E o nosso campo é um campo grande de trabalho, né? Nós temos aí os departamentos de juniores, adolescentes, né? A juventude. Creio que vai ser edificante para os nossos jovens, que Deus possa trabalhar no coração de cada um. E nossa igreja, os nossos pastores, acho que em todo o nosso campo, né? Hoje, estamos em quantas igrejas hoje, pastor, no nosso Mais campo? de 100, né? Mais de 100. Mais de 100, Aqui, né? aqui Em em Piracicaba, Piracicaba, região de é. Piracicaba, Só em mais de Piracicaba. não sei se é 104, 108, não me lembro agora exatamente. E a nível Brasil aí, que a gente está basicamente em todos os estados, É né? mais de 800. Não- Contando tudo, não é eu não isso? sei o número Tudo, certo. e fora os membros, né, que são aí mais de 25 mil membros que o nosso pastor acaba liderando com a ajuda dos pastores, né, como o pastor Alexandre Medrano, que faz e honra esse papel, né. O pastor está Como liderando pastor do o nosso setor campo. 11 hoje. Setor 11, isso. Quantas igrejas são no Ali é um nosso setor pequeno, 11? são 6 igrejas. 6 igrejas. 6 hoje. igrejas. Uma São uma 6 bênção, igrejas. pastor. Vamos lá. O pastor Alexandre sempre foi um pastor muito abençoado. Me ajudou muito também dentro das Um minhas dos crises, teus do pais meu na fé, crescimento. seus É pais na fé. um papai na fé, com certeza. Me deu já muita bronca, me deu muito conselho, mas foi o que me fez crescer e eu sou o que eu sou hoje, graças a Deus pela vida do pastor que nos Graças. ensinou Glória a Deus. muito. Glória a Deus. Meu pai congregou com o pastor Alexandre, fala dele até hoje também. Papai é Manuel. uma bênção. Irmão Manuel, um abraço, papai. Mas é isso. As nossas igrejas estão abertas, né, para receber Sempre, jovens, sempre. adolescentes, juniores, orientar de forma bíblica, né? Ainda a gente mantém, graças a Deus, a base nossa é a palavra, né, pastor? Graças a Deus por isso. Eu quero ser grato, viu? Ao pastor Dilma, antes de tudo, a Deus em primeiro lugar, Amém. obviamente,
e a vida do pastor Dilma, que tem essa visão ampla, né? Nós louvamos a Deus. De reino, né? E Graças essa a é Deus. mais uma ferramenta, né? Com das certeza, quais com muitas certeza. Nós temos que né, usar, nós temos usar. para poder propagar o evangelho de Cristo, né, pastor? Faz um convite aí, pastor. Diga pro pessoal aí que tá nos assistindo, né? Entrar Olha, online com a gente aqui, mandar perguntas. O nosso convite é para vocês virem ser edificados. Amém. Pela graça de Deus, pela misericórdia dele, que ele cuida da gente em todos os aspectos, todas as áreas da nossa vida, nós somos cuidados por ele, né? Amém. Seja na área espiritual, emocional, psicológica, Sentimental, física, né? física. Mental, né? Familiar, né? É o Deus que guarda em todos os aspectos, né? Nós estamos convidar o pessoal para assim participar, para interagir, para ouvir. Interagir, não sei como é que vai ser feito, se porque pelo fato de não é ao vivo, né? Então É gravado, é gravado, mas o pessoal Mas assistir. Pode manda as compartilhar. perguntas aqui que a gente vai responder. O 2 aí, não sei já ouviu responder as perguntas. Amém. Né? Como é o pastor que responde mesmo, né? A bucha dele. Daniel, eu queria agradecer você, viu? Agradecer mesmo pela sua vida, pelo convite que foi feito. Pastor João, Deus abençoe. Amém, pastor. Foi uma surpresa encontrar você aqui hoje. Maria, você me surpreendeu positivamente mais uma vez, viu? Deus abençoe sua vida, entendeu? Seu ministério, seu futuro casamento. Amém. Que o Estevão Amém. já tem nome de craque. Não é isso, Cláudio? Você tem um nome de craque, entendeu? Já Mas maravilha. se ele demorar, entendeu? se demorar, eu já vi uns Estevão aí que tomam umas pedradas. Não, Então, não vai, não. Esse pode não demorar. vai. Esse não vai. Repreendido. em Esse não nome vai. de Jesus. Esse não vai ter. Profetizando, Maria tá Esse problema profetizando. não vai ter. Viu, Cláudio? Nosso muito obrigado por abrir as portas. Cláudio, filho. Deus abençoe, viu? Deus vai continuar te recompensando. Em nome de Jesus. Alegria, pastor. Show Obrigado. de bola. Deus Né? abençoe Só resta a todos. gratidão. Que Deus seja louvado hoje e para Amém. todo sempre. E Amém. tamo Amém. junto. Até a próxima. Se Deus Até a quiser. próxima. Um Tchau, abraço. Em nome de pessoal. Jesus. Um abraço a todos. Encerramos mais um episódio do Madureira Cast, o podcast oficial da Adebras Piracicaba, sob a direção geral do pastor presidente Dilmo dos Santos. Agradecemos sua audiência e convidamos você a acompanhar nossos próximos episódios. Que Deus abençoe a todos.